Você sabia que os óleos essenciais podem funcionar como grandes aliados dos atletas? Pois é, entre benefícios físicos e até mentais, especialistas atestam que o uso desses produtos podem resultar em ganhos na performance e até ajudar na melhora da recuperação. Para falar sobre esse assunto, o Folha em Campo trouxe hoje o fisiologista Alessandro Fromer Piazzi, especialista, estudioso na área e que esteve aqui no Recife para abordar o tema. Alessandro, obrigado pela presença aqui, para participar aqui do Folha em Campo. Vamos começar perguntando por que você trabalha com óleos essenciais e por que os óleos essenciais são benéficos aos esportistas. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui e falar um pouco da experiência que a gente tem com os óleos essenciais e também o uso dentro do esporte, das modalidades e do rendimento de atletas de alto nível. Para falar a verdade, o óleo essencial entrou na minha vida profissional um pouco por acaso. Eu sempre tive uma prática de fisiologista dentro de equipes de futebol e nunca tinha usado. E um dia minha esposa chegou em casa com um monte de óleo essencial, eu nunca tinha usado na prática esportiva. E aí eu olhei para aquele monte de óleo, para mim era alguma coisa que ia deixar um cheiro bom na casa, alguma coisa nesse sentido. E aí ela começou a usar em casa e eu vi os efeitos que tinham dentro da família, em diversas questões, principalmente do bem-estar da família. Até o momento que eu usei numa prática pessoal, fui fazer atividade física e tive uma pequena contratura muscular e acabei usando o óleo essencial. E quando eu usei, eu vi que o efeito dele era muito rápido, muito potente e que durava bastante tempo e resolveu realmente aquele problema que eu tive. E aí eu comecei a validar com vários atletas de várias modalidades e vi que realmente o efeito era muito bom. E a partir disso eu comecei a fazer uma pesquisa científica bem aprofundada para entender por que o efeito era tão rápido, tão interessante, e comecei a descobrir um novo mundo de utilizações também dentro da performance e da recuperação. Que tipo de benefício os atletas podem ter? Especificamente, vamos falar primeiro dos atletas de alto nível, né? Dos atletas de academia, mas também do alto nível, que é um outro tipo de atleta, né? E que tipo de benefícios esses atletas de alto nível podem ter? Existem vários benefícios porque existe uma gama de óleos essenciais muito diferentes. O óleo essencial, ele é um extrato da planta natural, que a própria planta produz com o objetivo de se defender de agressão ambiental. Então, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, ela mesma produz o próprio remédio. E esse óleo essencial usado no corpo, ele tem uma afinidade muito grande. E são várias plantas diferentes com objetivos específicos. Existem alguns óleos que são muito interessantes para reduzir inflamação, para regular todo o sistema, reduzir dores musculares, como por exemplo o óleo de copaíba, que é um óleo muito usado, até um óleo da Amazônia. Ele é extraído de árvores da Amazônia e ele é usado para reduzir inflamação, para regular o sistema dos atletas, e ele é um dos óleos mais usados por atletas hoje em dia. Existem outros óleos essenciais que são um pouco mais direcionados para performance, por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta. Existem estudos que mostram que o uso de hortelã-pimenta pode aumentar tanto a força muscular, como a potência, a velocidade de reação. Alguns outros óleos, como o peppermint, ou hortelã-pimenta associado com o eucalipto, por exemplo, ele aumenta a capacidade aeróbia e o rendimento em provas de resistência, além de outros óleos que vão facilitar a recuperação do atleta. E o tempo de resposta, como é que você, durante os seus estudos e as aplicações, como é que tem sido e com que frequência o atleta deve usar isso? É muito boa essa pergunta porque o tempo de resposta ele é muito rápido. Tem estudos que mostram que o uso do hortelã-pimenta ele gera uma resposta de melhora da força muscular logo após 5 minutos da utilização. E esse rendimento continua sendo aumentado até 1 hora. E ele pode ser usado todo dia, pode ser usado em algumas questões, algumas situações específicas, algumas combinações de óleos que a gente chama de sinergia também são muito utilizadas. Vou dar um exemplo que se usa muito tanto no futebol como em outras modalidades,
que é o uso de óleos cítricos para melhorar o foco, concentração. Então, laranja, tangerina, limão, são óleos que vão facilitar o aumento do foco, da concentração e reduzir aquela ansiedade pré-competitiva. Hoje também estamos aqui com Alan Lopes, nosso repórter. Alan, se quiser, fica à vontade para fazer alguma pergunta aí a Alessandro. Alessandro, e é possível unir ambos os métodos de tratamento mais normal, que todo mundo sabe, né, como é, e com os óleos? Possível? Na verdade, o óleo essencial ele não veio para substituir nenhuma rotina que já é feita no clube. Tá? Ele veio para acrescentar algumas situações com uma solução natural para que possa ser usado diariamente sem ter aqueles efeitos muito comuns, efeitos colaterais das substâncias sintéticas. Mas ele não é um substituto, na verdade ele é um complemento ao que já é feito. Alessandro, um dos grandes problemas dos atletas, não sei se brasileiros apenas, mas eu acho que no geral, é a questão da ansiedade, né? Como a gente estava falando aqui atrás das câmeras. E tanto problemas de ansiedade pré-competição e depois pós-competição, a questão para relaxar o corpo também, que é difícil, né? Como é que o uso desses óleos também podem ativar essa questão de diminuir a ansiedade? O atleta ele é submetido à pressão todos os dias. Então tem a pressão física, pressão emocional, pressão de imprensa, de patrocinador, de resultado, dos próprios companheiros, que é aquela competição interna o tempo todo. E é comprovado cientificamente que a queda na qualidade do sono, ela interfere de forma muito grande no aumento do risco de lesão e na queda de performance. Então o atleta tem que ter uma noite bem dormida para poder render. E os atletas que sofrem de ansiedade pré-competitiva, eles também têm uma questão muito grande que é a dificuldade de adormecer. Existem alguns óleos essenciais que são considerados, né, ansiolíticos naturais, eles reduzem a ansiedade dos atletas e auxiliam na qualidade do sono. Por exemplo, o óleo de lavanda, que é um dos óleos mais consumidos no mundo inteiro, ele vai facilitar e induzir o atleta ao sono sem ter alguns determinados efeitos de letargia, de queda de energia. Hoje, alguns clubes de futebol e alguns atletas individuais, eles já usam o lavanda, então colocam num difusor, que é um aparelho que difunde o óleo essencial pelo ar, e algumas equipes que têm o próprio hotel dentro do clube, em dia de véspera de competição, quando eles fazem a concentração para se preparar para o jogo, os profissionais já colocam o óleo de lavanda dentro de cada difusor e todos os atletas dormem sob o efeito do óleo de lavanda, por exemplo. Como você enxerga as diferenças aqui da Europa, aqui para a Europa? Tem uma dificuldade de aceitação maior? Como é? Existe uma diferença, não vou dizer entre o brasileiro e o europeu, porque na verdade quando o brasileiro ele vai para a Europa, ele se adapta ao sistema. Claro. Mas é uma diferença cultural. No Brasil existe uma assistência um pouco maior, as equipes, falando mais especificamente do futebol, as equipes, o corpo técnico, o departamento médico, eles dão muito mais subsídios para os atletas. Na Europa, o atleta ele é um pouco mais independente, ele não tem esse cuidado todo que a equipe dá, então ele tem que buscar a própria responsabilidade dele. Então assim, a aceitação no Brasil ela acaba sendo um pouco mais pelo clube e na Europa a aceitação acaba sendo um pouco mais pelo atleta. Mas existem algumas diferenças, mas muitas similaridades também. Então o trabalho que você fazia lá era mais para auxiliar o atleta, ele procurava você? É um trabalho mais de conscientização do atleta. O Brasil já está evoluindo bastante nesse aspecto e os atletas brasileiros estão tendo uma conscientização muito maior, principalmente porque tem muitos atletas que estão voltando da Europa com essa consciência do próprio cuidado com o corpo, o próprio cuidado com a saúde. Então eu acredito que o futebol brasileiro está evoluindo demais nesse sentido. E em termos práticos, Alessandro, o que tu tem de case de sucesso do uso do óleo aqui no Brasil ou com algum atleta individualmente? Sim. O que você tem assim de notícia?
Tá, nós estamos fazendo algumas pesquisas com atletas de alto nível e essas pesquisas científicas estão mostrando excelentes resultados. Por exemplo, o que eu falei do uso do hortelã-pimenta para melhora de potência, então a gente consegue mensurar isso e visualizar. Outro aspecto interessante é que não é só o aspecto físico que vai melhorar, questão de concentração, de ativação, de foco. Se o atleta vai todo dia para o treino um pouco mais concentrado e um pouco mais apto a receber a informação tática do treinador, a intensidade do jogo, a própria dinâmica do esporte, ele somando esses treinamentos, ele vai ter uma evolução muito grande. E quais clubes aqui que deu certo? Algum atleta específico? O maior exemplo é o Palmeiras, que é o clube brasileiro que vem usando há mais tempo os óleos essenciais dentro da rotina. Então foi desenvolvido um protocolo com vários óleos essenciais, dependendo do tipo de atividade que vai ser feita no dia. Se é uma atividade de treinamento, de ativação, vão ser óleos que vão ativar, por exemplo, hortelã-pimenta ou laranja. Se é uma atividade de recuperação, já são óleos que são antioxidantes, anti-inflamatórios, por exemplo, cravo, copaíba, olíbano, são outros tipos de óleo. E eles vêm, pelos resultados esportivos, dá para ver que eles estão tendo um ganho significativo, tanto de performance como de saúde em geral do atleta. Alessandro, aí você falou do clube, né, do Palmeiras, citou como um case de sucesso, mas individualmente também houve um atleta, né, que teve um retorno interessante. Isso, tem o caso de um atleta que era titular da equipe e ele tinha muita dificuldade de dormir e tinha uma questão de ansiedade pré-competitiva também. E aí foi desenvolvido um protocolo específico para ele, em que ele utilizava os óleos essenciais, principalmente o lavanda, antes de dormir, e isso aumentou demais a qualidade do sono, melhorou muito a recuperação e o rendimento esportivo dele também deu para ver em campo a melhora significativa que teve, dessa melhor qualidade de recuperação. Outra dúvida que a gente estava conversando aqui atrás das câmeras e você respondeu, eu queria que você falasse aqui para o pessoal, os nossos internautas, em relação à questão de resistência e conflito entre os departamentos, você querer aplicar esse método, mas encontrar obstáculos, por exemplo, com o departamento médico que não aceita, ou o departamento físico que não também, sei lá. Como é que foi lá esse caso? Foi na França? Foi na Suíça. Na Suíça, né? Então, eu trabalhava num clube há mais ou menos 10 anos atrás e o clube não estava, a equipe não estava numa fase muito boa, aquela dificuldade de alguns clubes que estão no meio da tabela. E aí um torcedor local me falou, eu acho que seria interessante usar cravo, canela, algumas essências, alguns óleos dentro do vestiário para facilitar o atleta, para melhorar rendimento, ativar. E eu não levei a sério aquilo, até porque a gente é muito cético, científico, eu não levei muito a sério. E eu, depois de 10 anos, me vi numa situação muito parecida, porque eu comecei a estudar a parte científica, todo o embasamento que tem por trás do uso dos óleos essenciais, e fui mostrar para um colega meu num clube brasileiro de Série A. E foi engraçado porque ele me falou, se fosse qualquer outra pessoa que eu não conhecesse, eu não ia nem escutar, porque eu nunca ouvi falar disso. Mas como eu te conheço, eu sei que você vai ter um embasamento por trás disso, eu queria conhecer melhor. E aí eu apresentei, ele ficou fascinado tanto com o número de estudos que tem do uso de óleo essencial em atletas, como também da aplicação prática. Ele viu o resultado na prática e eles começaram a usar com ótimos resultados. Você acredita que tem pontos que há a evoluir nos óleos essenciais? Sim, muitos pontos. É uma área muito nova do conhecimento, tanto para a questão da saúde como para a questão principalmente da utilização no esporte. Os estudos científicos estão sendo feitos, estão desenvolvendo bastante, e eu sei que num futuro bem próximo nós vamos descobrir muitas outras funções dos óleos essenciais, tanto para performance, para recuperação, como para outras áreas do uso com atletas. Alessandro, eu também quero que você fale sobre essa questão do óleo essencial e doping. Tá. Se é possível, se houve já algum caso de atleta que foi flagrado por uso de alguma substância de óleo essencial e
Enfim, como é que é essa questão? Essa é uma pergunta muito boa, porque é a primeira pergunta que se faz quando vamos falar de atletas, principalmente atleta olímpico, atleta de alto nível, é realmente essa questão. A WADA, que é a organização que controla o antidoping, né, o doping no mundo, ela não qualifica nenhum produto como autorizado. Ela só tem algumas substâncias que são proibidas de uso para determinadas modalidades. Então, lógico que é o atleta e, consequentemente, o médico do atleta que tem que ficar atento a essas substâncias, e por isso que é importante identificar a boa procedência do óleo essencial. Existem alguns casos de contaminação, casos de adulteração, não especificamente no esporte, mas no uso corriqueiro, e que podem levar tanto a um risco para a saúde como até um risco de contaminação. Por isso, um óleo com uma procedência adequada, bem analisado, que tem um sistema que a gente chama de cromatografia, que é uma análise que tem de cada componente que existe no óleo. Você tendo essas informações, você minimiza demais o risco. Entendi. Os ganhos são mais físicos ou mentais? Existem vários tipos de ganho. Existe o ganho físico, como eu falei, da melhora de performance, redução de inflamação, melhora de rendimento, e existe também a questão emocional. O óleo essencial, quando ele é inalado, ele ativa uma estrutura que a gente chama de bulbo olfativo, que é dentro da cavidade do nariz. E essa estrutura, ela tem uma comunicação direta com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Por isso que o óleo essencial tem um efeito tão rápido nas emoções. Então, às vezes você vê um atleta que está com ansiedade, está com algum quadro que você percebe que ele tem ansiedade, só de usar o óleo essencial e inalar, em alguns segundos ou minutos ele já sente uma diferença e você já vê aquela ansiedade reduzindo. Esse foi mais um Folha em Campo. Hoje contou com a presença de Alessandro Fromer Piazzi. Acertei, né? Acertou. Pronto. Esteve aqui no Recife para ministrar uma palestra sobre o assunto. Confira aí o nosso Folha Mais sobre o tema, que vai ser publicado neste final de semana. Obrigado pela participação e até a próxima.